a palavra de Deus. Eu quero ler aqui no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 10, do versículo 46 ao versículo 52. Evangelho, se você tiver uma Bíblia aí perto de você, e nos acompanhe. Evangelho segundo escreveu São Marcos, no Novo Testamento. Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Na verdade, essa é a minha segunda participação. Semana passada estive aqui, mas quem estava na direção era o nosso irmão Igor, cooperador Igor Peixoto, que foi uma benção. Eu me alimentei bastante, saí daqui alimentado pela palavra de Deus e por sua presença. Glória a Jesus. Vamos à palavra. E diz assim, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Jesus. Boa esta palavra. Quero também agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que está comigo, juntamente com meu filho, o Gael, minha esposa, que é pregadora da palavra de Deus, irmã Jéssica, todos, quer dizer, a maioria já a conhece. Então é um prazer tê-la comigo, veio me acompanhar e interceder também. Glória a Deus. O cego Bartimeu. Dentre tantos os milagres onde no Evangelho de São Marcos foram citados, Deus tocou meu coração sobre este milagre do cego de Jericó. São Marcos, sendo o segundo evangelho do Novo Testamento, dentre os 4 evangelhos, São Marcos ele faz um resumo preciso. É um evangelho curto, só tem apenas 16 capítulos, mas ele faz um apurado bem enxuto do que ele viu e do que ele ouviu falar de pessoas que estavam sempre ao lado de Jesus, pessoas que pregavam o evangelho de Jesus, como foi auxiliar do apóstolo Paulo, de Barnabé, do apóstolo Pedro também. Ele estava sempre envolvido com pessoas que respiravam, inspiravam e expiravam Jesus, porque além de viverem com Jesus, ao lado de Jesus, como Pedro, eles também vivenciaram grandes milagres que Jesus fez. É claro que os outros vão mais além, falam mais alguns milagres que Jesus operou,
E mesmo assim, comparado ao que Jesus fez, eles não foram capazes de unir todos os milagres. João fala, já no fim do capítulo 21, que é o último capítulo do Evangelho de João, no último versículo, ele diz que nem todos os livros seriam capazes de comportar os milagres que Jesus operou quando estava aqui na terra. Foram muitos, porque Jesus ele veio com a missão de falar sobre o Pai, de pregar o evangelho que o Pai o entregou para entregar, para que os corações viessem a crer em Jesus, e que Jesus era o Filho de Deus. Então, me voltando para esse texto, que me chamou a atenção, que Deus colocou no meu coração. Existia um homem que era cego, existia um homem que estava à beira do caminho, ou junto ao caminho, e ali ele mendigava o pão. Dia e noite ele estava ali naquele lugar, esperando alguém chegar com algum socorro, alguma moeda, algum dinheiro, alguma alimentação, para que ele pudesse se sustentar, pois ele dependia dos outros. Ele não andava por si só, pela sua deficiência. E este homem, chamado filho de Timeu, ele não tinha nome, não aparece o nome dele aqui, só o conheciam como o cego Bartimeu, mas Bartimeu quer dizer filho, Timeu era o nome do pai dele, então ele era filho de Timeu. Alguns historiadores comentam algumas coisas, mas eu quero me voltar para o texto, pois o tempo é curto. Esse homem, havia nele uma necessidade grande de um milagre, mas talvez muitos passavam pelo caminho e via aquele homem, talvez deixava alguma moeda, ajudava ele, pois naquele trajeto, era um trajeto onde muitas pessoas passavam, comerciantes, embarcações, ou melhor, carros e carros passavam ali, com mercadorias e tantas outras coisas. E aquele homem estava todos os dias, as pessoas passavam, talvez não o valorizavam, não chegava para dar uma palavra a ele de ânimo, de conforto, dar um abraço nele. Muitas pessoas não imaginavam o que havia dentro do coração daquele cego, mas ele estava lá, sempre junto ao caminho, e junto ao caminho ele estava recebendo tudo aquilo para se manter, junto com a sua capa. Quando tinha frio, ele se agasalhava, junto com a sua capa ele estava lá. Quando tinha sol, ele se cobria para que o sol não o atingisse, para que aquela capa fizesse sombra a ele. Com aquela capa ele guardava os seus alimentos, ele embrulhava os seus alimentos, o que ele tinha ganho. Então aquela capa era muito importante para ele. E com ele não existiam amigos, apenas a capa. Com ele não existia pessoas para que viesse mudar a sua história, pessoas para que chegasse e viesse trazer um milagre que ele tanto necessitava, o milagre de ver, de poder ver. Como muitos dizem, ele não nasceu cego, mas ele ficou cego.
na sua história, ele passa agora a não enxergar, e agora viver num mundo escuro. Talvez, como eu disse, muitos achavam que era só um cego, que estava conformado em receber aquelas gorjetas. Mas este cego, ele escuta falar que Jesus iria passar por ali. No versículo 46, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. No versículo 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Glória a Deus. Vejamos só, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria 5 qualidades que o cego Bartimeu nos deixa ou nos ensina. E a primeira qualidade já aparece aqui de início. Bartimeu, ele sabendo que Jesus de Nazaré, ele estava chegando, ele ia passar por ali, ele começou a clamar. Primeiro, Bartimeu, ele tomou uma atitude. Primeira coisa que Bartimeu fez, ele tomou uma atitude. Ele tomou atitude por quê? Porque ele, ouvindo de Jesus, que Jesus já havia curado, que Jesus já havia operado em muitos lugares, ele ouvia rumores, mas não tinha nele a esperança de repente Jesus passar por ali. Jamais se passou na mente do cego Bartimeu que Jesus iria em algum dia da sua vida passar naquele lugar, passar por Jericó, no tempo que ele estava ali. Mas quando ele escuta, naquele momento, ele não perde tempo, ele não apenas escuta ouvir falar e fica quieto, mas de repente ele surpreende a todos que estavam à sua volta, a todos que acompanhavam a vida dele, a todos que viam ele sempre ali, calado, quieto, apenas esperando uma esmola. De repente ele se levanta e começa a clamar, levanta a sua voz a clamar, e ele começa mais fortemente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego, ele não ficou calado, porque creio eu, que ele sabia que era a única oportunidade da vida dele, era a única oportunidade de mudança na sua vida. Ele viu na vinda de Jesus a Jericó a sua chance de mudar de vida, e ele ali não fica conformado com a sua vida de receber dinheiro pela sua deficiência. Ele não fica quieto com medo de perder aquele dinheiro que ele recebia, mas naquele momento que ele sabe que Jesus vai chegar por perto, ele diz: não, eu vou gritar, eu vou clamar, porque eu creio que Jesus vai fazer alguma coisa por mim. Jesus, ele vai me socorrer de alguma forma, assim como ele fez com outros que estavam enfermos, que tinham deficiência. Jesus, ele curou. Então, se ele curou eles também, que eram iguais a mim, eu tenho que tomar essa atitude. Eu não posso perder
esta oportunidade. E o interessante é que era a última passagem de Jesus por Jericó. Jesus não voltou mais por ali, por aquele lugar. Interessante que Jesus ia em direção a Jerusalém. E lá em Jerusalém foi onde ele foi entregue, foi onde ele foi traído e foi morto e crucificado. Aleluia, glória a Jesus. O interessante é que mesmo sem o cego saber disso, mesmo sem o cego conhecer ou ser conhecedor disso, aquele cego, ele clama: Jesus, filho de Davi. No seu clamor, ele revela um Jesus que não apenas era um Jesus que curava, mas no seu clamor ele revela um Jesus Salvador, o filho de Davi, da semente de Davi, aquele que herda o trono de Davi. Então, aquele cego, ele expressa algo que muitos que estavam no meio da multidão não entendiam ou não estavam entendendo, pois muitos acompanhavam a Jesus da multidão, muitos acompanhavam, mas estavam atrás dos milagres que Jesus fazia, estavam como espectadores para ver o que Jesus fazia, para ver o que Jesus operava no meio do povo, no meio deles. Muitos estavam buscando, acompanhavam Jesus, mas ainda não tinham recebido o seu milagre. Mas vejam só, este cego ele clama, não por Jesus o Nazareno, ele não chama por Jesus o mestre, ele não chama por Jesus aquele que fazia milagre, aquele que faz milagre, não, ele chama por Jesus, filho de Davi. Glória a Deus. E ele, em seu clamor, ele insiste em clamar, e ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus, aleluia. E em meio ao seu clamor, vejamos só, o cego ele tomou uma atitude de clamar. Ele não se importou se Jesus ia ouvir ou não, ele apenas clamou. E aí eu me lembro de um clamor lá no Velho Testamento, desse mesmo Davi, glória a Deus, Davi, o rei Davi, lá no Salmo 5, a partir do verso 1, Davi clama: dá ouvidos a minhas palavras, dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habita o mal. Aleluia, glória a Deus. Lá atrás o salmista clamando, aleluia, nem sabia o que ia acontecer nessa passagem do cego Bartimeu, mas Bartimeu, ele clamou, mesmo sem ter tanto conhecimento de Jesus, apenas aquele que fazia milagres, glória a Jesus, mas ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nessa manhã, Deus fala ao teu coração, é preciso você tomar uma atitude, diante da situação que você está, ouvindo que Jesus nessa manhã fala ao teu coração, está aqui presente, é momento de você tomar uma atitude, é momento de você clamar,
Não fique desanimado, mas clame. Tome uma atitude assim como o cego tomou. Pois todos que conseguiram, que alcançaram alguma coisa, foi porque primeiro tomaram uma atitude, se levantaram e tomaram uma atitude, abriram a boca e falaram, e clamaram, e agiram. Faça como cego nessa manhã. Clame ao Senhor Jesus, e Ele vai entrar com providência na tua vida. Clame com fé, clame, porque Ele tem, nessa manhã, vitória para a tua casa, para a tua família, para o teu lar. Glória a Jesus, aleluia. A segunda qualidade do cego de Jericó, vamos ver aqui, no versículo 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Aleluia. Segunda qualidade, ele não desistia do seu propósito. Ele não desistiu em nenhum momento do seu propósito. Vejamos só, em meio à multidão, quando se levantou para dizer a ele que ele se calasse, no versículo 48, mas ele clamava cada vez mais, e cada vez mais. Ele não deu ouvido àqueles que chegaram e disseram: cala a tua boca, se aquieta-te, não incomodes o mestre. Creio que não incomodes o mestre, porque o mestre tem muitas coisas a resolver. O mestre, ele está indo para Jerusalém, e ele não quer ser incomodado. E nessa manhã, talvez você tenha vivido algumas situações assim. Você está aí do outro lado e tem vivido um momento onde pessoas chegam para você e tentam lhe desanimar, porque você usou a fé para clamar, você tomou atitude, e nessa atitude alguém viu e começou a se incomodar com essa atitude que você tomou. Enquanto você estava quieto, ninguém se incomodava com você. Chegava lá, colocava a ajuda para você, chegava lá e te ajudava de alguma forma. Mas mudar a tua vida, eles não mudavam, porque eles não podem mudar. Mas a partir do momento que você se levantou para que a sua vida fosse mudada, muitos também começaram a se incomodar. Para de clamar, porque tu insiste em clamar. Mas o cego estava aqui: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se calava, nada calava ele. Enquanto as pessoas chegavam para desanimá-lo, mais alto ele clamava, e mais insistentemente ele clamava ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele não desistia do seu propósito. Ele tinha um propósito no seu coração, ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito a alcançar, um alvo, e ele queria conseguir. Porque se ele não conseguisse ali naquele momento, ele não ia conseguir mais, porque não existia na terra ninguém mais que podia mudar a sua vida, ninguém mais podia mudar a sua história. E Jesus fala ao teu coração: ninguém mais pode resolver o teu problema, ninguém mais pode mudar a sua história, o seu estado. Somente um, Jesus, o filho de Davi, pode mudar a tua história. Somente Jesus, o filho de Davi, pode mudar a tua situação. Só Ele que pode reverter o quadro da sua vida. Você tomou atitude? Continue firme clamando. Continue clamando. Continue clamando. E não dê ouvidos, feche os seus ouvidos para aqueles que trazem palavras negativas. Porque muitos querem trazer o lenço para enxugar a tua lágrima, porque você está triste.
mas muitos não querem te aplaudir quando Jesus te dá vitória. E amigo, eu tenho aprendido algumas coisas durante a minha vida. E amigo verdadeiro sim, está no momento difícil, mas eu quero ver amigo verdadeiro. É quando você se posiciona para vencer, é quando você se levanta para vencer. Ele chega do teu lado e diz: vamos junto, meu irmão, porque lá na frente eu vou aplaudir você, vou tirar o meu chapéu e vou dar glória juntamente com você. Amigo é assim, porque muitos se voltam, porque muitos em vez de aplaudir, se alegrar com a tua vitória, muitos têm inveja, muitos viram as costas e ficam procurando defeitos. Eu quero ver amigo para dizer: meu irmão, como eu estou feliz com a tua vitória. Meu irmão, eu estou tão feliz. A sua felicidade é a minha felicidade. Aleluia, glória a Deus. Jesus está falando agora nessa manhã. Jesus está falando a corações agora nessa manhã. Está falando a vidas nessa manhã. Então, não queira acumular pessoas do seu lado que vão tentar lhe fazer desistir. Não se aproxime, evite pessoas que só têm palavras negativas. Se aproxime daquelas pessoas que querem o teu bem, que torcem por você, que trazem uma palavra de ânimo para você. Em vez de dizer: fica quieto, não acomodes o mestre, mas chegar e dizer: clama mais alto, vai, clama, eu vou clamar com você, eu vou gritar alto também para ver se ele escuta. Aleluia, glória a Deus. Atraiam pessoas para perto de você que falam a mesma língua que você. Comece a excluir pessoas. Não fique de mal, não faça cara feia, não fique com raiva delas. Ore por elas, abençoe elas, mas mantenha a distância. Mantenha a distância. Se elas vão lhe influenciar a desistir, se elas vão lhe atingir o seu emocional, o seu propósito, então feche os seus ouvidos, siga em frente, diante do teu propósito. Você sabe o que você quer, e você sabe o quanto é importante para a sua vida esse milagre. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Então, ele não desistiu do seu propósito. Glória a Jesus. O cego não desistiu do seu propósito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas por que ele também não desistiu do seu propósito? Porque ele sabia que somente Jesus podia mudar a sua história. Ele sabia que somente Jesus podia mudar a sua vida naquele momento. E Jesus estava passando pela última vez, e ele não queria perder aquela oportunidade. Ele estava certo de que ou vai agora ou nunca, ou vai agora ou nunca. E tem certas oportunidades que passam na nossa vida, que elas são únicas. Glória a Jesus. Quem sabe Deus não está te dando uma única oportunidade hoje, a única da tua vida, para você mudar a tua vida, a tua história, a tua trajetória. Quem sabe hoje Deus não está falando ao teu coração: aceite essa oportunidade que eu estou te dando. Clama, toma atitude e clama. Não desiste, não dê ouvidos àqueles que vêm te fazer desistir, aqueles que vêm te fazer recuar, aqueles que vêm te fazer parar, estagnar na tua caminhada. Mas segue em frente no teu propósito. Aleluia, glória a Deus. No versículo 49, como já li, e Jesus parando, disse que o chamasse. E Jesus parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Terceira qualidade deste cego:
ele fez Jesus ouvir o seu clamor. Ele conseguiu fazer Jesus ouvir o seu clamor. Não foi fácil para o cego. Não foi fácil para o cego conseguir chamar a atenção de Jesus. Mas pela sua insistência, ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Quem sabe hoje é o momento de você chamar a atenção de Jesus. Jesus está falando ao teu coração nessa manhã. Você tem conseguido chamar a atenção de Jesus? Você tem conseguido atrair a atenção de Jesus? Glória a Jesus, aleluia. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O Senhor não despreza a um coração quebrantado e arrependido, a um coração sincero e verdadeiro. Ele não despreza, independente de qual seja a tua situação. Jesus, ele ouve a tua oração, se assim você orar, se assim você clamar, se você assim não desistir e continuar clamando até receber a tua vitória, até Jesus ouvir, até Jesus parar ao teu favor. Faça Jesus parar para te ouvir. Aquele cego, ele clamava mais alto e mais alto e mais alto. Ele insistia, pois o barulho era grande da multidão. Jesus estava em meio a pessoas que gritavam, que também queriam um milagre. Pessoas desesperadas, que queriam urgentemente o seu milagre. Pessoas no meio comentando, conversando e falando. Era grande o barulho. Era grande o barulho. E era difícil de Jesus ouvir. Mas pela insistência do cego, pelo clamor do cego, Jesus ouviu. Mas Jesus ouviu também, não apenas a voz daquele cego. Eu entendo aqui na palavra que Jesus, ao ouvir aquele cego clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não ouviu apenas a voz do cego, mas ouviu o coração do cego. Então, de especial, ali naquele momento, em meio a tantos clamores, em meio a tantos que precisavam do socorro, em meio a tantos que precisavam da sua vitória, só um, que não estava no meio da multidão, estava à beira do caminho, conseguiu chamar a atenção de Jesus. Jesus, ele parou na hora. Ele disse, eu creio que Jesus, ele falou assim, são minhas palavras, mas eu creio que Jesus, eu tenho que parar. Eu não posso continuar o meu caminho. Eu tenho que parar neste momento porque um clamor me chamou a atenção. Um clamor atraiu a minha atenção. Alguém me tocou com o seu clamor nesse momento. E eu preciso socorrer. Eu preciso trazer socorro para este que me clamou de forma diferente. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor para sempre. Aleluia. Jesus, ele parou e disse, vai chamar o cego que me clama à beira do caminho. Aleluia, vai chamar ele. Glória a Deus. Eu creio que Jesus, ele se alegrou naquele momento, porque ele se alegra com aquele que consegue, com as suas orações, com seu coração, chamar a sua atenção, a ponto dele parar, para observar, para se lembrar, como diz a palavra, não que ele
tem uma mente como a nossa que esqueça, mas é para se voltar e dar atenção à pessoa, para entrar com socorro e providência. E Jesus, nesse momento, ele agora espera ver de perto aquele que clamava. E chegam, o interessante é que chegam para aquele homem, o cego Bartimeu, e dizem, aqueles que chegaram para dizer que não incomodes o mestre, eles mesmos vieram dar o recado e dizer, tem bom ânimo, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Por isso não vale a pena discutir, não vale a pena brigar, entrar em confusão com aquelas pessoas que te apedrejam, com aquelas pessoas que te fazem na jornada desanimar. O importante é entregar elas na mão de Deus, é orar por elas, porque muitas vezes não é nem por maldade, mas é por não entender o propósito de Deus na tua vida, porque elas estão cegas para ver o sobrenatural de Deus na sua vida, na sua história. Elas não conhecem as promessas de Deus que Ele fez para a tua vida. Por isso não vale a pena. Deixa nas mãos de Deus, segue o teu propósito, segue o teu caminho, vai clamando, vai buscando, toma atitude, segue em frente, venda os olhos daquilo que te faz desistir, mas olha para o alvo, para Jesus. O cego, ele não desistiu do seu alvo, por mais que ele não tinha visão física para ver Jesus, com a sua visão espiritual ele já via Jesus, aleluia, ele já via o filho de Davi, o Salvador, e Jesus ele manda chamar, e quando aqueles homens chegam e chamam ele, tem bom ânimo, o mestre te chama, Jesus te chama, glória a Deus. E vemos agora a quarta qualidade, glória a Deus, a quarta qualidade daquele cego, que nos deixa uma lição. Ele foi ter com Jesus, ele foi ter com Jesus. Agora o interessante é, que no versículo 50, diz, ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Porque muitas vezes, muitos tomam atitude, muitas vezes, muitos começam a clamar, muitas vezes, muitos perseveram, e muitas vezes, quando Jesus manda chamar para receber a vitória, quando Jesus chega, e é preciso que nós venhamos a tomar a última atitude para receber a vitória, nós não tomamos essa atitude, nós paramos no momento. O que adiantou então seguir toda essa trajetória e agora, onde a nossa bênção está tão perto, não dar o último passo para que Jesus venha realizar o milagre? Sabe, o cego tinha uma capa, como falei no início, e essa capa lhe acompanhava por toda a sua vida. Enquanto ele era cego, ele estava lá com aquela capa. Enquanto ele era cego, aquela capa lhe abrigava, era sua companheira, servia de tudo para ele. A capa era sua única amiga, aleluia. Mas, muitas vezes, para recebermos a nossa vitória, para recebermos a bênção do Senhor, é preciso que nós venhamos renunciar aquilo que nós tanto nos apegamos durante a nossa história, durante a nossa vida. É preciso tomarmos algumas atitudes de renúncia.
É preciso renunciarmos a algumas coisas que não nos vai servir daqui para frente, se Jesus fizer o milagre, que não vai nos servir depois do milagre. Pois se você quer um milagre, é preciso você renunciar. Talvez aquele amigo que é muito amigo, mas tem te levado por caminhos que não é de Deus. Talvez aquele amigo que é muito amigo, aquela amiga, mas tem te feito ir para lugares que Deus não se agrada, que Jesus não se agrada. Talvez aquela pessoa que sempre está te ajudando em alguma coisa, e você não quer perder. Como cego, ele tinha sim a sua oferta, ele tinha sim aquilo que deixavam para ele. Quem sabe ele já tinha juntado até uma certa quantia em dinheiro, porque eram muitas pessoas, inúmeras pessoas que passavam por ali. E talvez ele pudesse pensar: ah não, eu vou perder de ser alimentado pelas pessoas, eu vou perder de, na hora que eu precisar ir a algum lugar, pegar alguma coisa, de repente alguém me ajudar aqui e eu ir. Eu vou perder essa regalia de repente eu não receber o dinheiro que eu recebo todos os dias, o que eu junto todos os dias e recebo de migalhas, de ofertas. Talvez esse seja o seu pensamento. Jesus, ele quer operar o milagre na sua vida, mas tem algumas coisas que vêm à sua mente e você não quer abrir mão. Mas vejamos só, o cego, lançando de si a capa, foi ao encontro de Jesus. Aleluia. O cego tomou a atitude da sua vida, porque seria em vão clamar, seria em vão a sua atitude de clamar, seria em vão persistir, se ele não, neste momento, no momento que Jesus chamou ele não fosse. Mas ele, lançando de si a sua capa, eu creio que eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero viver o novo que Jesus ele tem para mim. Talvez nesse momento, ele nem pensou em ser curado da sua cegueira física, talvez ele nem pensou nisso, mas ele creu naquele momento, que Jesus ia fazer alguma coisa na vida dele, que ia mudar de uma vez por todas a sua trajetória. E eu já quero encerrar a mensagem, eu já quero concluir a mensagem, e eu quero dizer para a tua vida, que é preciso você jogar a capa, que acompanhou você até hoje. Neste momento, Jesus está pronto a realizar um milagre na tua vida, Jesus está pronto a realizar aquilo que tanto você almejou, aquilo que tanto você lutou para conseguir. Mas é preciso você tomar essa atitude de renunciar, de deixar a capa, de se largar, de se livrar da capa e correr de encontro ao teu milagre, de correr de encontro à tua vitória, porque Jesus, ele está pronto a realizar o milagre na tua vida. No versículo de número 52, ou melhor, 51, Jesus, vendo que ele havia chegado diante dele, lhe faz uma pergunta e diz: o que queres que eu te faça? E o cego, sem perder tempo: Senhor, que eu tenha vista, Senhor, que eu veja. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele podia muito bem
ele já é direto ao assunto. Jesus ele podia chegar e dizer: seja curado da cegueira. Porque Jesus era conhecedor, ele conhecia. Porque ele era onisciente como Deus. Era humano, mas também era Deus. Apenas havia renunciado o seu poder para agir em certas situações. Mas o poder ele tinha para curar, e para operar milagres, e para salvar vidas. Mas aquele cego, ele não hesitou na pergunta de Jesus, porque podia muito bem ele parar e dizer: que pergunta tu fazes, mestre? O Senhor não vê que eu sou cego? Mas Jesus ele sabia o que estava no coração do cego Bartimeu. Jesus ele conhecia o que se passava no coração daquele cego. Jesus ele sabia o que se passava naquele cego que clamava, pois ele clamou de forma diferente. A forma que aquele cego chamou foi de forma diferente. Aleluia, glória a Deus. E ele disse: o que queres que eu te faça? E nessa manhã, Jesus ele faz uma pergunta a você, assim como ele fez ao cego. E o cego já teve a resposta na ponta da língua. Ele pergunta a você, nessa manhã: eu não sei a situação que você se encontra, eu não sei o lugar que você se encontra, eu não sei onde você está, se parado ou caminhando, mas eu só sei de uma coisa, que Jesus ele pergunta a você nessa manhã: o que queres que eu te faça? Fala para mim, diz o que quer, o que queres, o que quer que eu faça nessa manhã na tua vida. Aleluia, glória a Jesus. Você já sabe o que você quer diante de Jesus? Você já sabe a resposta que você vai dar diante dele? Você já sabe o que falar para Jesus? O cego soube. Aleluia. E você? Você já tem uma resposta para dar a Jesus, que não apenas cura o físico, mas também cura a alma do homem? O cego de Jericó, ele marcou a história. O cego de Jericó, ele marcou a história de uma forma que, em meio a tantos os milagres, em meio a tantos acontecimentos onde Jesus operou, foi lembrado aos apóstolos, nos evangelhos, foi lembrado em Mateus, em Marcos, em Lucas, foi lembrado dele, porque ele tomou uma atitude em clamar, em perseverar, em clamar, em buscar o seu objetivo, o seu propósito, e ele conseguiu chamar a atenção do mestre. Glória a Jesus. Quem sabe hoje o que Jesus tem para realizar na sua vida, que depende de você, quem sabe hoje não aconteça algo tão grande na sua vida, que venha marcar a tua história. Quem sabe não é hoje que Jesus quer marcar o milagre na tua vida, aquele milagre que jamais você vai esquecer, e que será notório, não só para você, mas para a sua família, mas para os teus vizinhos, mas para a sociedade no meio onde você vive, e para multidões, e quem sabe até vai percorrer depois das fronteiras do Brasil,
Porque Deus é Deus de coisas grandes. E grande já foi tudo aquilo, tremendo e poderoso, já foi tudo aquilo que Jesus ele realizou na minha e na tua vida. No momento em que ele morreu na cruz do Calvário, para salvar a mim e para salvar a você. O cego, ele recebeu aquela pergunta e disse logo o que ele queria. Ele queria ver, pois havia tanto tempo que ele estava ali, mas nunca passou ninguém para resolver o seu problema. Mas naquele momento ele diz: eu quero ver Jesus, filho de Davi, eu quero ver. No versículo 52, aleluia, glória a Jesus. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus. E aqui está a quinta qualidade daquele cego. A fé de Bartimeu o salvou. Foi a fé de Bartimeu, não foi a fé de Jesus. Não foi Jesus que teve fé para que o milagre acontecesse. Foi o Bartimeu que teve fé e perseverou na sua fé e recebeu o seu milagre. Glória a Jesus. Que ele disse: a sua fé te salvou. E vejamos só, a fé dele foi muito mais além. Jesus, filho de Davi, o Salvador. Aqui não foi apenas o clamor do Bartimeu físico, humano, mas foi do Bartimeu alma sedenta e necessitada, que clamava não apenas por uma cura física, mas clamava por uma cura na sua alma. E eu sei que tem ouvintes agora, nessa manhã, eu quero fechar a Bíblia, pois o tempo não nos deixa ir além, mas era isso que Deus queria falar ao teu coração, e Ele está falando ao teu coração. Use a sua fé, use a sua fé para receber o que Jesus tem para você. E Jesus não tem apenas o milagre que você precisa aí na sua vida física, material, mas Ele tem muito mais do que você precisa na sua vida material. Ele tem a salvação que a tua alma anseia, pois Ele diz: vinde todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde todos, não importa o que você fez, não importa o que você praticou, porque o inimigo tem todas as vezes, todos os momentos, ele está ao teu derredor, tentando lhe fazer tirar até a tua própria vida, tentando até que você venha desistir dela. Mas Jesus está aqui nessa manhã. Jesus está aqui nessa manhã para te dar o milagre da tua salvação. E somente Ele pode salvar a tua vida. O cego, naquele momento, ele foi curado da sua cegueira. A partir daquele momento ele viu, ele chegou a ver. E a sua alma foi salva de todos os pecados que ele carregava na sua vida, pois ele estava ali aprisionado, mas naquele momento ele foi liberto. Ele foi liberto da sua cegueira física e foi liberto da sua cegueira espiritual. E nessa manhã Ele pode salvar a tua alma da perdição, dessa cegueira. E a partir de hoje você pode viver uma nova vida. E a partir dali aquele cego viveu uma nova vida, porque ele deixou tudo e seguiu a Jesus. No versículo 51, no final ele diz: ele seguiu a Jesus.
Aleluia. Esta é a oportunidade da sua vida nessa manhã, que você venha tomar a decisão. Se você quer aceitar Jesus, será feita a oração, e que você venha entregar a sua vida a Ele, em nome de Jesus. Vá dizendo aí: eu quero aceitar Jesus. Escreva aí: eu quero Jesus para a minha vida. Eu quero ser curado da minha cegueira espiritual. Eu quero ver com os meus olhos espirituais. Eu quero que Jesus escreva o meu nome no livro da vida. Glória a Jesus. E chegou hoje salvação à tua casa, se você usar a sua fé. Glória a Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.